Acho que tem uma última pergunta para Itan aqui, que é referente a, acho que foi a Priscila, ela pergunta assim, então, onde provavelmente foi usado esse fundo de 5%? Né? Eu tava aqui encantado, a professora falando, e eu tava aqui babando, ouvindo, porque é uma discussão extremamente. Eu vou responder, é porque é uma discussão extremamente. Que mobiliza a gente, né? Sim, Porque essa questão, ela mexe justamente em algo essencial na luta antirracista, que é a nossa humanidade, né? Que nós também somos contraditórios, nós também podemos ser controversos, nós também podemos ter erros, assim como nós também temos acertos, etc. e tal, né? Como qualquer outro ser humano. E é isso que nos torna iguais, né? Essa capacidade da gente fazer escolhas e agir diante da vida, né? Eu estava lembrando muito do texto da professora Keila Greenberg, né, quando ela traz o Sabino e o Antônio Pereira Rebouças, como eram dois homens negros, e como cada um optou por uma estratégia extremamente diferente de como lidar ou não com a ordem imperial imposta depois da independência, né? Assim como, por exemplo, a pesquisa da professora Luciana Brito também, falando sobre Sabina da Cruz e a delação que ela fez sobre a revolta, enfim, dos malês e tal, e como isso nos dá uma dimensão de humanidade para a gente, enquanto seres humanos. É incrível, assim. Então, eu acho que aqui tem a ver com a pausa dramática que eu fiz, que a professora Palmeira falou, essa pergunta. É, muito provavelmente todo esse dinheiro do fundo ele foi destinado para a vinda de imigrantes, né? Das minhas pesquisas, e aí é interessante porque é um desafio, na verdade, se aprofundar bastante nessa questão, porque há um desafio de chegar na ponta desse dinheiro. Anúncios, como vocês viram aqui que eu trouxe, eles não são muito corriqueiros na imprensa, né? E o que acontece? Para dificultar um pouquinho mais a vida da gente historiador, esses fazendeiros eles acabaram, conforme o tempo foi passando, a se agremiarem em associações imigrantistas. Então, esse dinheiro ia para a entidade, né, para a associação, e essa associação redistribuía esse dinheiro. Então, a gente precisaria de um documento dessas associações para a gente chegar na ponta desse dinheiro para saber quem recebeu quanto por ter colocado quantas famílias na sua fazenda, etc. E tal. Mais um nome que me saltou nas pesquisas, e eu cito no artigo, que é o Souza Aranha, que era um banqueiro de São Paulo, e agora, pasmem, a família dele que dá origem ao Itaú. Então, esse dinheiro está aí, foram para essas pessoas, né? E é interessante porque, principalmente os paulistas, eles vão investir em navios, para eles mesmos trazerem esses imigrantes, otimizando a coleta desse dinheiro. Então, já havia uma proposta, meses depois da abolição, pelo Visconde de Ouro Preto, para que esse dinheiro fosse revertido todo para a imigração. E, de fato, os documentos republicanos, pouco transparentes, dizem para onde foi parar esse dinheiro. Né? A República continua reiteradamente imprimindo esses valores, que é o mesmo valor, e aí depois esses valores somem. E aí eu estou falando basicamente dos relatórios de ministros da Fazenda, que era quem tinha um controle sobre esse dinheiro, né? Apesar de que o Ministério da Agricultura que capitaneou a distribuição desses pagamentos, né? Mas é possível que é muito provável, na verdade, que esse dinheiro tenha sido direcionado todo para a imigração, já que o fluxo de imigrantes aumentou exponencialmente nos primeiros anos republicanos, nas primeiras décadas republicanas, né? Então esse dinheiro se perdeu aí. Então a gente está falando sobre um dinheiro que poderia e era requisitado pela população liberta
para o seu benefício, para a construção de escolas. E isso é importante de frisar. E aí não é só desse grupo de vassouras. Tem um documento de uma mulher, uma mãe, liberta, chamada Felicidade. E ela, daqui do interior da Bahia, de Iambupe. E ela escreve, e ela vai para o Carigé, né, que é um abolicionista aqui da Bahia, e aí ela fala que o ex-senhor dela aprisionou as 3 crianças que ela tinha dentro de um quarto da casa, que ela tentou ir lá buscar os filhos e não conseguiu, que a mãe dela foi lá buscar os filhos e não conseguiu, e que aí ela diz assim, que rogava ao presidente de província, e eu estou falando aqui de outubro de 1888, ou seja, meses depois do 13 de maio, né? A gente ainda se deparava com essas situações. E aí ela diz o seguinte, eu rogo ao presidente pelos meus filhos, até porque o que eu quero é dar educação aos meus filhos para que eles sejam úteis à pátria. Ou seja, a população liberta estava querendo sua inserção enquanto cidadãos dentro dessa ordem republicana, essa ordem republicana que insistia em excluí-los. Então, isso é extremamente grave, porque denuncia um pacto de violência, de exclusão, de marginalização, de criminalização da população negra, que nos alcança até o dia de hoje, né? Eu acho que consegui responder aí. Então, só um comentário, e ainda mobilizando aquilo que se esperava, que era esperado dessa população, né? Falando de pátria e de trabalho e de educação. Exato. Dentro do formato que vocês querem. Exato. Deixa a gente fazer parte desse clubinho de vocês aí, como vocês organizaram.